Olá, manas! Aqui é a Cinese, um podcast feito por mulheres para mulheres. Sejam muito bem-vindas! Ei, manas! Bom dia! Vamos iniciar mais um podcast aqui da Cinese e o tema de hoje é muito importante. Mãe, ela tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, né? É uma infinidade de bravura ou mulher forte. Tá para existir alguém mais forte do que a nossa mãe ou as mães do Brasil ou do planeta. E convidamos hoje duas mulheres incríveis para falar sobre maternidade. Além de sempre estar comigo, Carol e Josiane. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia! E além delas, a gente tem duas convidadas, a Larissa e a Carla. Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia! Meninas, a gente vai começar esse tema tão importante e a gente queria primeiro saber de vocês o que é maternidade para vocês. E o convite partiu, até porque eu, a Josi e a Carol, nós não somos mães, então a gente não poderia nem dar uma visão sobre isso. Então, o que é a maternidade para vocês? Então, para mim, maternidade é renúncia, é amadurecimento, é renovação, é um renascimento, mas também é descobrir um amor puro, genuíno, que só mesmo na maternidade você vai viver. Eu costumo falar para as minhas amigas que não têm filho, que é difícil, assim, porque às vezes elas veem a gente com pavor de engravidar de novo, parece que é algo terrível, e não é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Só que a gente nunca se sente preparada para de novo, né? De novo, acho que as mães de dois devem saber, sentir o que é isso. Mas eu não passaria por essa vida de forma alguma sem ser mãe. Assim, eu queria mesmo ser mãe, apesar de não ter sido programado para aquele momento, mas com certeza não passaria por essa vida sem ser mãe. E para você, Carla, o que é Nossa, ser eu mãe? amei. Nossa, eu amei que você falou. Que mesmo que a gente goste, a gente não quer ter outro. Aham. Ai, meu Deus. Eu acho muito, assim, por mais que eu tente, eu acho muito difícil resumir a maternidade, porque é uma explosão de sensações e não tem como a gente comparar uma maternidade, por exemplo, no país que a gente vive, com maternidade em países onde a maternidade é incentivada, tem subsídios, tem. Então, eu acho Toda que uma antes de estrutura que a gente não tem, né? não tem. Então, eu acho que sentir a maternidade no nosso país é extremamente difícil até de elaborar, né? Como é que se elabora a maternidade aqui, né? Uma coisa assim, no meu caso foi planejada e planejado, na verdade eu fico pensando assim, o que é planejar algo que depois que vem a gente não tem como planejar. Na verdade, não Você existia pode esse planejamento, não tem como Você pode prever. planejar, exatamente, você pode a única coisa que você pode planejar é a relação sexual para ter a criança. É a única coisa. Depois nada segue planejamento. Uhum. Mas a maternidade para mim é uma referência assim de troca. Eu tenho uma referência muito gostosa de troca. A maternidade para mim é uma troca, é um construir junto e muito ensinado durante o trajeto, né? Não tem, a gente sempre fala que não tem manual e não tem mesmo. É uma coisa que, por isso que eu acho que não adianta planejar muito, óbvio. Precisa ter um nível de suporte, precisa ter um nível de gasto, né? Tem gasto, tem investimento. Mas, assim, essa troca de você saber o que você vai fazendo, né? O que você deve fazer, porque a criança vai te dando feedbacks, é uma coisa que eu amo viver, assim, amo. Então, para mim, é essa troca. Eu achei super interessante o que você falou, Carla, que você falou que mesmo que a gente fale que é planejado, nunca é planejado, né? Porque eu fico... Meu noivo brinca comigo que ele fica eu tô esperando ele ficar gagá com a bengala para dar um filho para ele.
E eu fico falando assim, não, mas tem que esperar, porque eu não tô pronta agora, e tem muita coisa pra gente resolver, a gente tem que planejar e se organizar. E aí tu vem e me fala, não, tu pode planejar que não adianta, Não entendeu? adianta. Que E, acho na que se a gente verdade, a for. gente nunca vai se sentir preparada, pronta. É muito difícil eu ouvir alguém que falou assim, não, eu planejei e naquele momento eu falei, pronto, tudo na minha vida tá encaixado e agora eu posso ser mãe. Eu acho que é meio impossível, assim, ter essa certeza. Se eu tivesse que esperar por isso, eu não sei se eu ia ter essa coragem de agora, minha vida está perfeita. E nunca tá, porque você sempre quer mais, pensa em estudar algo mais, fazer algo mais, uma viagem a mais. Nunca vai estar, assim, 100%. Pois é. Sim, se a gente for esperar o momento certo, né? Acho que a gente vai esperar a vida inteira, né? Verdade. Não existe o momento exato, o momento certo. E assim, acho que para quem é mãe de primeira viagem, eu acho que isso triplica, né? Porque é algo extremamente novo que a gente nunca viveu antes, então gera todo um medo por trás também, né? De como vai ser, uma expectativa, enfim, acho que é um misto de emoções que se a gente nunca viveu, a gente não sabe quando vai ter preparado. Acho que a gente só começa a se preparar, eu acho que nem 100% quando acontece, né? É no dia a dia mesmo, não tem como. É na hora do vamos ver mesmo. É sempre um vamos ver, né? Porque, sabe, eu fiquei muito assustada quando eu me tornei mãe, ou seja, quando o Ícaro existiu, né? Porque a gente só se torna mãe quando o Ícaro me fez mãe, né? E eu fiquei muito assustada porque parecia que a maternidade era um mundo paralelo que existia e eu não as via. Eu sinto que eu não via as mães que existiam ao meu redor, as mães que eu convivia no trabalho, sabe? E aí eu me tornei mãe e parece que eu tenho um novo mundo para olhar, um novo. Pessoas que eu via de forma até translúcida, assim, hoje eu vejo com cor, vejo com nitidez. E uma coisa que me deixou muito chocada quando eu me tornei mãe foi o universo das tentantes. Porque eu descobri que existem mulheres que têm muito desejo de viver a maternidade e que não conseguem. E como eu não passei por isso, né, por mais que eu tenha planejado, depois que eu me tornei, depois que eu estava grávida, tudo foi muito bagunçado, muito desorganizado, eu até comecei a ter um pouco mais de cuidado com o que eu falava, porque eu me dei conta de que tem esse universo de pessoas que querem, que tentam e não conseguem. E como foi pra vocês descobrir? O momento que vocês descobriram que vocês estavam grávidas? Como é que foi isso? Nossa, pra mim foi um choque, porque eu tinha terminado a faculdade, tinha acabado de iniciar a pós, cheia de planos para estudar até o fim da vida, para enrolar mais não sei quanto tempo. Eu já estava casada, já tinha me formado na faculdade, mas emendei na pós, inclusive por isso, para tipo, não é agora, eu vou continuar estudando. E estava lá, linda e bela na pós, tomando anticoncepcional há 12 anos. E nem esperando por nada, não. E de repente o meu remédio sumiu da farmácia, ficou em falta. Eu fiquei um mês sem ele, mas antes de completar um mês sem ele, eu já estava grávida. Eu levei um choque, com certeza. Porque eu pensava, 12 anos de remédio, de pílula, não vai dar nada, não. Não esperava mesmo. E aí, eu lembro que a gente estava num final de semana da pós conversando sobre ser mãe, e eu não, agora de jeito algum, agora que acabei de iniciar a pós, comigo não vai acontecer, não. No outro mês, que a pós era um final de semana por mês, eu cheguei, então, gente, tô grávida. Eu dando, meu Deus, mas como assim? Então, assim, foi uma surpresa, mas aí depois desse primeiro momento que você se assusta, que vem o medo, que vem as incertezas. Aí depois foi tudo muito bom, todo mundo já estava esperando, a minha família, meus pais, a minha sogra. Então, assim, foi muito bem recebido por todo mundo. Mas o primeiro impacto foi um susto, com certeza. Muito legal, né? Porque como você teve apoio, a forma como você recebeu, né, foi mudando, né? É Por mais que verdade. tenha sido aquele susto, né? Como a É. família já não, né? Porque
tem aquela... eu não passei por isso, né? Mas algumas amigas minhas viveram aquela realidade, assim, de desapoio, né? Ah, você vai sair de casa e empurra aquela pessoa que precisa do triplo de apoio para fora. Não e aí aquele medo triplica. É verdade. O meu processo foi, assim, relativamente parecido, porque eu estava flertando com a maternidade em 2018. 2018 eu comecei a flertar com a maternidade, né? Já me ver mãe. Não sei exatamente o que construía esse meu desejo de ser mãe. Talvez a cultura que eu vim do interior. No interior a gente tem, assim, um protocolo, né, de vida, que é casar, ter filho e ficar em casa e tudo mais. E ao mesmo tempo eu já estava na capital, eu já estava morando no Rio de Janeiro, então eu já não estava mais na minha cidade natal e ficou em mim aquele imaginário, né, que foi construído desde pequenininha de fazer família, ou seja, incompatível a realidade com o meu imaginário, né, porque eu estava com 2 empregos e querendo um terceiro, mas ao mesmo tempo querendo ser mãe, porque eu achava que eu estava velha, com 22 anos. Olha, Carla, a gente gravou o podcast da produtividade, que inclusive vai ao ar depois desse do Dia das Mães, e a gente falou exatamente sobre isso. O quanto a imposição pra gente, mulher, que a gente tem que ter construído uma família, a gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter carro, a gente precisa ter faculdade, a gente precisa ter pós, a gente precisa ter tudo. Antes dos 30, é surreal. E aí Surreal. eu acabo tendo essa pressão tão forte e acabo criando uma produtividade tóxica e até o burnout, que foram assuntos que a gente já abordou nos podcasts. Não, eles são meus amigos, né? Burnout aqui. Sim. Ele vive aqui do meu lado, a gente dorme junto. E é isso. Pois é, eu com 22 anos me sentia extremamente, assim, ultrapassada. Nossa, eu não vou conseguir me recuperar do parto, tô ficando velha. Olha a pira. Olha a maluquice. E aí aí assim, eu não usava camisinha, eu usava o Billings, né, que é super recomendado para quem conhece o próprio corpo, quem tem conhecimento, não só profissionais da saúde, mas em geral eu vejo profissionais da saúde usando com êxito. Eu passei 4 anos usando o Billings, na época eu morava com o pai do Ícaro, né, e tudo mais, e aí num belo dia de outubro de 2018, eu pensei, cara, não é possível que o Billings é tão científico. Acho que foi científico meu raciocínio. E foi uma coisa, assim, muito parecida com a Larissa. Não é possível que vai rolar. E rolou, menino, naquele exato mês. E aí eu tenho a menstruação extremamente certa. Minha menstruação atrasou uma semana. Eu fui fazer o teste de farmácia, assim. Olhei pra cara do pai do Ícaro e falei, eu tô grávida. Aí ele falou assim, não, mas a gente não vai comprovar, eu preciso de resultados. E aí, com o teste, a gente teve o resultado. E assim, eu entendo que todo mundo recebeu muito bem. Mas a minha família é de Minas, a família dele era de São Paulo e nós estávamos no Rio. Então, eu acredito também que foi aquela felicidade que eles nem conseguiram viver, né? De ter aquele netinho, aquela coisinha vindo e eles participando. Mas Ver o desenvolvimento, né? Eu sinto, assim, que foi uma grande felicidade, e tanto que é até hoje, né? O Ícaro é disputado, né? Porque a gente se separou e, assim, a gente disputou a guarda, lógico, né? O Ícaro é muito amado, assim, cada família nova que conhece o Ícaro disputa ele de alguma forma, né? Então, assim, desde bebê ele sempre foi muito amado, né? E outra coisa, meninas, queria saber um pouquinho de vocês também sobre o relato de parto. Como foi o parto de vocês, o que vocês sentiram na hora, enfim, como tudo rolou. Então, eu não tinha na minha cabeça assim, tem que ser normal, porque tem gente que tem um desejo muito grande de ser normal. Eu queria tentar, mas não queria colocar isso na minha cabeça, porque caso acontecesse alguma coisa que eu não conseguisse, eu ia ficar muito frustrada. Então, eu deixei assim bem aberto e eu conversei durante toda a gravidez com a minha médica e falei para ela que eu ia deixar agendada a cesárea por via das dúvidas para ter um dia assim agendado tudo certinho, mas que se eu sentisse que meu corpo estava dando sinais que ia ser normal, eu ia tentar. E só mesmo se por algum motivo não pudesse, aí a gente iria para cesárea.
Aí, beleza, assim foi. Estava agendado para o dia 5 de março. No dia 18 de fevereiro, bem antes, né? Eu acordei toda molhada. Aí eu falei com meu esposo, olha, eu acho que a bolsa estourou. Ele, não, mas não é assim, ele acha que é igual no filme, na novela, que vai estourar uma bolsona, assim. Eu falei, é assim. Ele, não é só dia 5. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Ele, você fez xixi e não quer falar. Eu falei, claro que não. Eu ia dizer, né? Porque realmente no final da gravidez você já começa a ter escapes até de xixi. Mas não era. Eu falei, não, você sente quando já chegou a hora. Eu falei, não é, é a minha bolsa. Aí eu tinha ultra nesse dia, ao invés de eu ir pro hospital onde eu ia fazer a ultra, eu já fui pro hospital onde eu tava querendo ter ela, né? Porque eu falei, se for mesmo, eu já tô lá. Eu não sei se for, vai começar a evoluir, trabalho de parto, é melhor eu já estar lá. Mas eu não tava sentindo absolutamente nada. Aí eu fui, cheguei lá, fizeram um toque e disse, não, tá fechadinho, não vai ser agora, não. Falei, não, não tá, tem alguma coisa errada. Eu lutei para fazer uma ultra. Só disse que só sairia de lá com a ultra. Aí, até que resolveram fazer, e realmente tinha rompido a bolsa, só que tinha rompido no alto. E aí, por isso, toda vez que dava o toque, eles achavam que estava tudo intacto ainda, mas já estava perdendo água. E se eu viesse para casa, isso ia dar problema, porque eu ia vir para casa perdendo líquido. Enfim, aí realmente você vai ter que internar. Eu internei sentindo nada, continuei sem sentir nada, só saía líquido. E fiquei de 9 horas da manhã até 6 e pouca da noite sem sentir nada, só perdendo líquido. Aí disseram que eu ia ter que ou induzir o parto se eu quisesse normal mesmo, ou ir para cesárea. Eu falei, não, por mais que eu não tenha entrado em trabalho de parto ainda, porque eu não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, mas se a bolsa rompeu, meu corpo já tá dando sinais de que vai acontecer um parto normal e eu vou tentar. Aí, beleza. Mas eu perguntei, a qualquer momento eu posso mudar de ideia? Pode, porque eu fiquei morrendo de medo do parto normal, apesar de querer tentar. E aí eu internei, eu fiquei lá, internei, aí começou a induzir, aí você coloca um sorinho para correr e também, acho que eu não cheguei a inalar não, foi só para correr mesmo. Um soro correndo rápido. E aí, isso era umas 8 e pouca da noite, só meia-noite eu fui começar a sentir umas contraçõezinhas, mas parecia ainda uma cólica menstrual, assim, normal, que eu falei, não é isso. Tenho certeza que não é assim, deve estar só começando. Aí eu lembro que eu fiz um grupo, comecei a narrar para minha família toda no grupo o que eu estava sentindo, as contrações, aí todo mundo, gente, mas a mulher tá parindo e tá falando no WhatsApp. Falei, porque realmente, com certeza não chegou o momento, que a hora que eu sumir daqui, aí vocês vão saber que eu já tô em Nárnia, porque por enquanto tá de boa. Aí fiquei anotando as contrações, beleza. De meia-noite às 2 da manhã foi bem tranquilo. 2 horas da manhã e foi o ápice. Aí eu já não sabia nem mais onde estava meu celular, já não sabia mais nada que estava acontecendo. Ia para o chuveiro, voltava para a cama, levantava, sentava, deitava. E foi evoluindo, o trabalho de parto foi evoluindo, só que cada vez que a doutora entrava na sala para dar o toque, estava evoluindo de 1 a 1. Então isso estava me deixando muito angustiada, porque estava demorando a evolução. Ela falou que eu só podia pedir anestesia a partir de 7 dilatação, porque se eu pedisse antes, ia interromper todo o trabalho e eu não ia conseguir ter normal. Então eu fiquei lá segurando. Eu sei que chegou um certo momento que eu falei, não quero mais, não aguento mais, eu vou arregar, não vou aguentar. Aí meu esposo mais nervoso do que eu, quase chorando. Ela não quer mais, ela não aguenta mais. A gente tá sentindo dor e o homem que é o frouxo, né? Ao invés dele falar, não vai aguentar assim, ele, não, eu não sei por que você escolheu isso. Acho que ele tava desesperado vendo a minha dor, né? Aí pediu para chamar a doutora e veio uma enfermeira e falou: olha, a doutora tá num parto de emergência, você vai ter que aguardar. Eu falei, o quê? Eu vou morrer, eu não vou aguentar. Você acha mesmo que, tipo, é o fim da vida. Mas eu lembro que eu, mesmo com tudo isso, estava sendo muito doloroso, eu ficava focando só que ia ser bem rápido, que já ia passar, que eu ia voltar com ela no braço, que ia. Eu só focava nisso. Daqui a pouco eu tô voltando, daqui a pouco eu tô voltando aí. E fiquei esperando, eu não tive o que fazer. Eu fui obrigada a esperar. Eu acho que se a doutora tivesse vindo nesse momento, eu teria desistido e teria ido para cesárea. Como eu não tive opção, que eu tive que aguardar ela, continuou evoluindo o trabalho de parto. Eu lembro que da última vez que ela tinha visto, eu estava ainda, acho que com
5 de dilatação. Então, esse era o meu desespero, porque eu achava que ela ia vir e eu ia estar com 6. E aí eu não ia poder nem pedir anestesia ainda, ia estar longe de nascer, e o medo do que eu nem sabia se era me deixava mais nervosa ainda. Resumo que eu fiquei lá em trabalho de parto, esperando ela. Quando ela veio, ela apontou assim na porta, eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero mais. Me leva, eu quero cesárea, não quero mais. Ela, calma. Calma, mãezinha. Quando eles falam, calma, mãezinha, vontade de voar. Aí ela fez o toque de novo, aí falou assim, tá vendo? A Manu já tá quase aqui. A cabecinha dela já tava saindo. De 5 já tinha Nossa. pulado para 10. E eu Caramba. achando que não, né? Aí eu falei, então, ok. Aí ela, você vai mesmo desistir? Eu falei, não, você agora já tá tão evoluída assim, eu quero, mas eu quero anestesia. Mesmo assim, eu pedi anestesia. Falei, não, eu preciso me concentrar, porque essa dor me deixa irracional, não sei nem o que eu falo na hora da contração, tu fica no mundo, assim, da lua. Aí eu lembro que eu falava, não posso gritar, não posso fazer escândalo, não posso isso, não posso aquilo. Na hora que vem a contração, você esquece tudo, absolutamente tudo. E quando passa também, é engraçado, porque você não sente nada, absolutamente nada. São 2 mundos totalmente diferentes. Enfim, que eu pedi anestesia, e depois da anestesia eu não senti mais nada, foi muito tranquilo. Com umas 2 forcinhas, aí ela veio e foi tudo bem, graças a Deus. Aí eu pedi para amamentar no primeiro minuto, antes de cortar o cordão, tudo que eu já tinha lido, né? Eu tentei fazer e eles respeitaram e foi muito legal. Ai, que bacana. Eu tenho pavor só de escutar os relatos, gente. Aham. Eu tô aqui também nervosa. E você, Carla? Conte-nos. Mas eu fiquei pensando, pavor? Eu tenho medo de dor, Carla. Assim, eu tenho muita vontade de viver o momento, mas eu vou te falar, eu tenho medo de uma dor. Eu já fiz uma cirurgia plástica. Filha, foi 2 semanas sofrendo, até tirar os pontos. Aí eu fico pensando assim, gente, será que um dia eu aguentaria viver esse momento que vocês vivem, né? De esperar ter o parto normal, até o parto humanizado. Será que eu teria essa coragem? É claro que a gente vira uma ursa, né, quando a gente é mãe. E a gente faz de tudo para viver essa experiência. Mas só de escutar o relato, eu tenho medo de viver isso. Aí eu fico falando assim, já de cara, não, se eu for mãe vai ser cesárea. Sem dúvida. Cesárea. Não quero penso pensar a em mesma outra Mas coisa. olha o seu raciocínio. Olha o seu raciocínio. Você fez a cirurgia plástica e aí você quer fazer a cirurgia. Não, mas para não viver a dor do parto normal, porque eu imagino que deve Entendi. ser A dor enlouquecedor. a dor do pós-operatório, você entende que por você já ter vivido, você já sabe, pelo menos você tem que esperar. Mais ou menos, fica no subconsciente, né? Acaba ficando isso no nosso subconsciente, que é mais fácil cuidar dos pontos do que viver a dor da... É claro que assim, minha mãe fez cesárea, tá? A minha mãe fala que o pós da cesárea é horrível, né? Tu mal consegue se mexer. Dizem que hoje em dia já tá bem, bem melhor, né? Pelo menos as minhas amigas que tiveram cesárea defendem a cesárea, assim que já não é mais esse bicho de 7 cabeças também o pós. E eu acho que assim, depois que eu realmente pensar em ser mãe, Murilo diz que eu vou ser mãe velha, mas quando eu decidir ser mãe, ou quando acontecer, né? Provavelmente na minha vida vai ter que acontecer, eu vou mudar de ideia, de percepção, vou estudar o que eu gostaria e tudo mais. Mas hoje, pensando na visão não mãe, gente, só de pensar o que vocês passam nas contrações, chega a me dar um arrepio na espinha. Eu penso a mesma coisa que você, Lina. Eu sou muito frouxa para dor e eu fico pensando, gente, eu acho que eu não ia conseguir. Mas eu não sei se isso é um pensamento de quem não é mãe ainda, quem não engravidou. É, porque não viveu a gravidez, né? Sim, entendeu? Eu acho que sim, porque quando eu não era mãe, eu falava para todo mundo, gente, sabe qual é o meu maior medo? Eu não tenho medo de ser mãe solo, não tenho medo. Eu fantasiando na minha cabeça, né? Porque hoje, vivendo na maternidade, eu sei que as dificuldades são muito maiores. Eu falava que o meu medo era o parto, só o momento do parto. Era o terror da minha vida era o parto. É porque eu vou contar meu relato, mas eu fico pensando que em tudo, desde o momento que você descobre que você tá grávida, não tem nada que seja difícil agora para ser fácil lá na frente. Porque você
tem ali a gravidez, e aí algumas gravidezes têm vômito, outras não têm, você tem que fazer isso e aquilo para o segundo trimestre da gestação ser mais tranquilo. Aí você tem que fazer algumas coisas que são mais difíceis para o terceiro trimestre ser mais tranquilo. E aí você tem que fazer algumas coisas no terceiro trimestre para o seu parto ser tranquilo. No parto, você tem que fazer algumas coisas para você conseguir amamentar tranquilamente. Durante a amamentação, você tem que ficar corrigindo a pega, você tem que ser forte, porque dói, porque isso impede você de dormir. Mas a amamentação vai ajudar com que o seu filho melhore a boca, a fala, lá na frente. Então, o que mais me deixava surtadinha, assim, tipo, meu Deus, é que eu não conseguia lidar. Eu acho que eu tenho ansiedade, né? Eu acho que minha psiquiatra nunca fecha nada. Eu tenho um pouco de tudo, ela não fecha nada. O que me deixava ansiosa era assim, eu lia muito quando eu estava grávida, tanto sobre o parto. Não lia muito, não, mentira. Eu fui ler muito agora. Mas assim, eu li algumas coisas quando eu tava grávida e eu pensava assim, uai, gente, mas como é que é isso? Eu tenho que fazer um monte de coisa o tempo todo pro futuro. Aí hoje eu tenho certeza que é isso mesmo, né? Com meu filho com 4 anos é sim, porque depois, na verdade, assim, por mais clichê que seja, o parto é o menor dos problemas. Ai, meu Deus. E aí, assim, por exemplo, poxa, você pega agora, né, que eu tô me teletransportando pra era que eu estou, porque meu cérebro apagou um monte de coisa do parto, com certeza, né? Pra gente pegar um bebezinho bem pequenininho no colo e pensar assim, ai, que saudade. Saudade é o caralho, gente. E aí é isso, né? Mas assim, falando do meu relato, senti as contrações na pizzaria. Eu tava numa pizzaria, nossa, eu ganhei 33 quilos, né? Então, assim, falar que eu não estava sedentária porque eu dava aulas de dança, eu acho que é um pouquinho de verdade, mas também aquela coisa assim, o que eu tinha de exercício físico de condicionamento não era proporcional ao peso que eu tinha ganhado, ao novo corpo que eu tava tendo e tudo mais, né? Mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria feito uma correção, que era o preparo psicológico. Que era o que eu ia falar com vocês que falaram que tem medo. Em todas as fases da nossa vida, e não só a maternidade, a gente consegue recorrer a suporte, a ajuda psicológica, e a gente esquece que na gravidez a gente também pode. Eu não estou me referindo só à doula, né? Mas eu acho que a doula, ela é uma componente da equipe e que dá um suporte durante todo o trabalho de parto para tornar aquela experiência mais possível, sabe? Vou dar um exemplo, sabe? Um monte de gente tem trauma de autoescola. O que ela faz? Ela faz um suporte psicológico para viver aquele processo, para viver aquela desordem lá que é a prova. Então, na gravidez, a gente se sente sozinha, já de imaginar. No parto, desculpa. A gente já se sente tão sozinha no parto que a gente pensa, eu não vou conseguir. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria dado menos ênfase no meu preparo físico, porque o físico, o biológico dá conta. O biológico faz as fontanelas, o biológico faz 10 de dilatação para uma cabeça que está com os ossos molinhos, que vai fazer passar, porque a gente acha que a cabeça não vai passar, vai, os ossos não são ligados justamente para fazer com que ele se amoleça e passe. Só que eu não tinha o preparo psicológico para suportar essa dor. Porque você fala assim, 40 segundos de dor para 2 minutos de não dor. São 40 segundos de dor, mas é uma dor que é delirante. É uma dor delirante. E aí você fica assim, pô, as contrações começaram e assim, de 1 para 3, parece aquela dor de vontade de fazer cocô e não tem banheiro. Você quer fazer cocô, tá doendo, mas não tem banheiro, você tem que segurar. Aí essa dor, na minha opinião, tá? De 1 para 3 é uma dor suportável. Uma amiga minha que estava cursando medicina, uma amiga que era enfermeira obstetra mesmo, com equipe de parto domiciliar e tudo, trabalha na maternidade que eu tive o Ícaro, uma amiga que na época estava preparando para psicologia, uma amiga que é psicóloga e doula, e uma amiga que é enfermeira. Então foi uma doideira lá em casa. As meninas foram lá para casa. Aí minha mãe só teve cesárea, né? Eu tenho 2 irmãos, então minha mãe só teve cesárea. Minha mãe estava em pânico. A minha mãe não estava entendendo, porque ela nem teve dor de contração. Ela chegou
e foi pra faca. Antigamente devia ser assim, sei lá Antigamente como eu acho que era assim. Minha mãe marcou o horário e falou, acho que eu vou arrumar a bolsa da maternidade. E é isso. E ela tava me vendo sentindo dor, e eu não sei o que é, né, pra ela sentir, ver a filha vivendo aquela dor, porque pra ela é dor. Pra mim, era passagem, né? E pra ela, tipo, meu Deus, minha filha, você está sentindo dor. E aí eu falei pra ela, porque é uma coisa que eu estudei muito na gravidez. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Eu me preparei pra dor. Eu sabia que eu ia sentir dor por muito tempo. Claro, eu gostaria de estar naquela minoria linda de 2 horas de trabalho de parto. Gostaria. Mas eu tive o quê? 42 horas de trabalho de parto. Nossa senhora. Deus me livre. Gostaria muito de ser aquela pessoa que fala assim, menina, nem senti. Gostaria. Cara, eu esqueci de falar isso, esse detalhe. Eu achei bem curto, porque eu comecei a sentir dorzinha meia-noite e pouco, 2 horas da manhã, que tava no ápice da dor, e ela nasceu 4h22. Então, de nossa. dor intensa, foram 2h20. 2 horas. Eu acho que de dor intensa, aí eu não vou ser também catastrófica, não. De dor intensa, foi de 9 da manhã até as 15h39, porque foi um berro, né, quando o Ícaro veio. Às 15h39! Então foi às 15h39 que ele veio. Então, de 9, eu não sei fazer conta nesse momento, que tá muito cedo. Mas de 9 até as 15h39, eu lembro de ter sentido bastante dor. Mas assim, eu tive. Aí eu fui pra maternidade com 7 de dilatação, né? Fiquei lá em casa até 7, porque essa minha amiga que é enfermeira obstetra, ela fez toque quando precisava, tava com sonar para escutar o batimento do bebê, que é o principal, né? Ver se o bebê tá em sofrimento, porque a gente vai ficar com dor, não tem como. A mãe vai arregar. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram de parto normal, tipo eu e Larissa, que não falaram em nenhum momento assim, enfia um bisturi agora na minha barriga. Não conheço ninguém. Mas a gente conseguiu, seja porque, no seu caso, a médica não pôde ir lá com você. No meu caso, porque essa minha amiga chegou para mim, né, nessa hora que eu pedi, a Letícia, e falou assim, cara, foi muito engraçado. Eu com aquela cara, eu chamo hoje de cara de contração. Porque a gente faz uma cara de contração, de tipo, uma dor filha da puta, que daqui a 10 segundos vai passar e daqui a 2 minutos vai começar. E aí, eu com aquela cara de contração, amiga, eu quero descer, que não sei o que tem, eu vou ir pra cesárea. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, tá de sacanagem, minha filha. Tipo assim... Você tá morrendo! Mas é muito legal, porque, por incrível que pareça, eu acho que o plano de parto faz muito sentido por causa disso. Por mais que eu tenha pedido ali na hora, eu de verdade não queria ter vivido a cesárea. Então, ela, por já saber o que eu queria, porque me acompanhou durante toda minha gravidez, ela foi mais do que a doula e mais do que o pai do Ícaro, que estava lá comigo o tempo todo, uma defensora da Carla, e não da Carla na contração. Porque a Carla na contração tá delirando. Então, foi isso. Aí o Ícaro veio de parto normal, depois que passa, que coroa, né, que é aquela coisa bem fogo, aquela coisa que parece uma coisa muito quente, né, aquela queimação, assim. Foi a queimação, foi tipo 10 segundos, né, que é a passagem, e tudo acabou, tudo parou, as dores pararam, meu peito tava com cheiro de leite, a Só Sara a tava com barriga cheiro que de não leite. foi embora junto. Barriga não foi embora, né, a gente fica com aquela barriguinha de grávida, do mesmo jeito, né. Ai, gente, o que tá acontecendo? Acho que esqueceram alguma coisa aqui, não é possível. Será que tinham 2? E o parto normal é engraçado, que é essa dor bizarra, e que depois que o neném nasce é uma calmaria, né? Vocês não sentem mais dor, né? É aquele momento ali, nasceu e acabou. Eu tenho um vídeo da minha passagem, né? Super amadora, assim, uma das residentes, né? O bom de ter tido o Ícaro numa maternidade que tem residência, né? É que é muita gente trabalhando, então, muitos profissionais bons, então, eles revezavam as massagens em mim, porque deve ser difícil pra caramba, né? Eu nunca fiz em ninguém, assim. E aí, eles gravaram, né?
eu tive uns vídeos amadores, assim, da passagem. E eu amo olhar. Gente, a Lari falou aqui que vai precisar ir. Você quer se despedir, Lari? Sim. Eu queria continuar, na verdade. O papo tá muito legal e eu sei que vão ter assuntos ainda que eu adoraria falar sobre. E foi muito legal poder contribuir, compartilhar aí com vocês e ouvir a história de vocês também. Agradeço aí a oportunidade. Obrigada a você por participar, Lari. Obrigada, Lari. Obrigada, Lari. Eu espero muito que você goste. E prazer, né? Pra quem não conhece. Claro, contem comigo. Se eu puder contribuir em algum outro tema, alguma outra vez, eu tô aí. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada pelo espaço. Conta pra gente, Carla, então, quais são suas maiores inquietações como mãe? Eu acho que, em primeiro lugar, o suporte. O suporte, não o suporte, essa ajudinha de alguém ficar com seu filho para você trabalhar, de alguém ficar com seu filho para você ter lazer, de alguém ficar com seu filho para você dormir. Essa ajuda, ela é extremamente necessária e ela qualifica aquela maternidade como uma maternidade, sabe, mais leve, porque divide o peso. Mas a falta de suporte como um todo, sabe, do Estado, né, de você, pelo contrário, né, você engravida e o mercado de trabalho fecha as portas, né, você volta da licença maternidade, a maior parte das vezes você é demitida, você não é recontratada. Isso tudo para mim era o que eu não tinha planejado, era o que eu não tinha pesquisado, era o que eu não tinha estudado, e isso me deixou muito frustrada, e eu acho que é esse ponto que me faz não querer ser mãe de novo, né? Uma jornada extremamente solitária nessa perspectiva de você não conseguir conciliar mais a sua independência financeira da maternidade. Porque eu entendo e estava aberta para não estudar naquele momento, para dar uma congelada na minha carreira, mas eu não contava que naquela simples pergunta da entrevista, você tem filho? Eu não contava que essa pergunta, ela tinha um interesse tão mórbido de afastar mães da própria subjetividade. Porque para mim é de uma malícia tão grande você deixar de lado, sabe? Esse público extenso de você viver aquela jornada. E claro, né, você tem ali o pai da criança, ou a mãe, né, a outra mãe da criança, ou a família. Tudo isso vai servir, né, como uma ajuda. Não, e eu fico pensando, assim, Carla, vou contar um pouco da minha história, tá? Bem resumidamente, para o meu pai não ficar aborrecido. Hoje em dia a gente tem um super relacionamento, tá? Mas eu lembro, o filho é da mãe, essa é a verdade. E independente se teu par é muito teu parceiro, se ele vai estar ali contigo o tempo todo, o filho é da mãe. E meus pais se separaram quando eu era muito, muito nova, né? Eu tinha, 2 aninhos quando os meus pais se separaram. É claro que a gente não lembra, né, o que a gente passou naquela época, é óbvio. Mas a gente tem flashes, né, de momentos. E eu sei o quanto a minha mãe foi guerreira para construir o que eu sou hoje, porque essa é a verdade, o que eu sou hoje eu devo à minha mãe. Então eu acho que a maior inquietação da minha mãe, nunca parei para perguntar isso para ela, mas eu acho que a maior inquietação da minha mãe durante toda a vida foi, será que eu tô fazendo certo, sabe? Porque, e uma coisa que ela fala muito, se ela fizer o certo e der tudo certo para mim, como graças a Deus é mérito da filha, né? Mas se fizer alguma coisa errada, a culpa é da mãe. E aí eu acho que essa é uma das maiores inquietações da minha mãe, sabe? Parando para conversar com ela, ou enfim, para trocar um pouquinho com ela, eu diria para minha mãe da minha mãe que foi isso. Se ela tá fazendo o certo ou se ela errou em algum momento. E eu acho que isso de falar que o filho da mãe é real, né? Porque, assim, é o nosso corpo que muda, é o nosso psicológico que muda, é o nosso tempo que a gente tem que doar muito mais. E é ruim, né? A gente naturalizar isso de que o filho é só da mãe. Que o pai tem que ter as responsabilidades dele ali também. Mas a mãe, assim, ela não tem como
dar uma desculpa, não tem como, infelizmente, né? Dar uma desculpa. Ela tem que se virar com o que ela tem ali no momento para dar todo o amor, todo o suporte, toda a criação que ela pode para aquele filho, né? E Sim. é ruim a gente naturalizar isso de certa forma, né? Não, De que o filho é da mãe. E aí até, por exemplo, agora na internet, né, que estão super elogiando, eu não sei se vocês viram, né, da VTuber e do Eliezer, eu não sei falar o nome dele. Enfim, é que ele tá sendo um paizão. Não, gente, ele tá fazendo mais do que a obrigação dele. Sim. Ele acordar Exatamente. para dar de mamar para a criança, ele acordar para a menina dormir, enfim, é obrigação como pai. Mas é que a gente sabe que a nossa cultura, e aí vem de muitos anos atrás, né? A cultura é que a mãe faça tudo enquanto o pai sai para trabalhar. Sim, aí... o pai faz o mínimo e ele é vangloriado por isso, de certa forma, né? Nossa, que pai maravilhoso. E se a gente escorregar em alguma coisa, a mulher escorregar em alguma coisa, ela já não é uma mãe tão boa, ou ela só faz aquilo porque é o natural, né, dela fazer. Sim. E o pai, quando faz o que é natural, ele é vangloriado de certa forma. E assim, tem muita... eu digo até em relacionamentos de muito tempo, onde o casal é super companheiro e tudo mais. Só que na hora, né, de cuidar assim, do filho, pesa muito mais pro lado da mãe. Por mais que tenha ali todo uma assistência por parte do homem, né? Só que vai ter sempre aquele momento que vai pesar sempre muito mais pro lado da mãe. Não tem jeito. E aí, por isso que é tão dito que filho é da mãe, né? Uhum. Sabe, eu fico pensando nessa questão do naturalizar que o filho é da mãe. Quando eu estava grávida e eu estudava muito essa coisa dos papéis, de forma filosófica mesmo, não ia me ajudar não a criar o Ícaro, era mais para entender mesmo essas coisas dos papéis e tudo mais. E eu amo muito uma psicanalista que chama Vera Iaconelli, eu sou uma fã número 1 dela. Não sei se eu sou número 1, mas eu sou uma fã. Parando pra pensar nesse termo. Eu lembro de um podcast que ela participou, que ela falou que nunca foi instintivo para a mulher ser mãe. Ela foi conduzida a esse papel porque foi uma decisão masculina criar essa perspectiva de que a mulher que cuida da casa, porque a mulher tem mais jeito para cozinhar, porque a mulher tem mais jeito com criança, porque a mulher, vamos ver, né? Digamos assim, ela faz um bolo melhor do que um homem, né? Essas coisas e tudo mais, né? Pensando, né, no que rege a cultura, né? A religião, todas, a maior parte delas, o que tem de cima para baixo são cargos masculinos. Os legisladores masculinos, exército masculinos. Então, assim, a maior parte dos poderes, digamos assim, que vão corregulando os controles da sociedade, né, são masculinos. Então, eles decidiram, por uma grande frouxidão, porque para mim é uma frouxice você não dividir o trabalho. Primeiro porque você não divide o trabalho, deixa a sobrecarga na mulher e ainda fala que ela é frágil. Olha, para mim é uma frouxice você se colocar nessa posição. Porque, cara, honestamente, é muito mais gostoso sair para trabalhar. Olha, se tem uma coisa que eu olho para o Ícaro, no meio de uma crise de choro dele, de uma necessidade absurda que ele está tendo de apoio emocional, olha, não tem nada que me tire da cabeça a vontade de sair para trabalhar. Então é muito mais fácil. Eu digo com todas as letras, como uma pessoa que foi mãe sola por muito tempo, o papel de sair para trabalhar é muito relaxante, porque você vai lá, você é mandado pelo seu chefe, você é mandado pelo seu encarregado. Agora, a paternidade, você tem que tomar as rédeas, você tem que estudar, você tem que fazer o conhecimento ativo. É muito mais fácil você ser mandado. Quando eu ia para o trabalho, depois que eu, né, tive o Ícaro, agora, recentemente, eu consegui ter os meus empregos, né? Aí eu vou para o meu trabalho e eu fico pensando assim, nossa, como é gostoso ser mandada, sabe? É um alívio tão grande, lógico. É muito bom ser empresário, muito bom ser autônomo, já vivi também o empresariado, mas assim, é uma delícia você bater seu ponto, você fazer o que te mandam, entendeu? E acabou. E acabou.
E aí você ainda faz isso fugindo, e eu uso o termo fugir de propósito, fugindo, né, de casa, daquela companheira que tá demandando, daquele filho que tá demandando, e da casa que tá demandando. Enfim, um desabafo aí do nada. Não, a gente super te entende, porque assim, a gente que não é mãe, a gente também tem, esse é um dos nossos medos também, né? Porque mesmo que o cara seja muito teu parceiro, cara, eu diria que 90% é mãe, gente. E aí é uma pressão tão em cima. E aí quando Murilo brinca que não vai aguentar correr atrás do nosso filho para brincar, mas é porque tem todo um trauma por trás, de não só o trauma da minha vida, como minha mãe viveu, mas o trauma da cultura da mulher hoje. De que tudo é em cima dela, entendeu? Então, eu entrando nos 30 e ainda ficar assim, meu Deus, em que momento da minha vida eu vou estar pronta para ser mãe? Ou, meu Deus, será que eu penso em ser mãe? Eu acho que é a cultura da mulher e o que eu via minha mãe passando, entendeu? Então, a pressão pra gente ser perfeita, maravilhosa, e eles acharem que o que a gente faz é muito basiquinho, ela só fica em casa. Cara, ela só fica em casa, não. Ela tem coisa pra cacete pra fazer em casa, entendeu? E aí, isso aí é que me revolta, Carla. Além do isso me revolta. Não, isso me revolta muito, porque, inclusive, eles não fazem. Sim. Sabe por quê que eles não fazem? Porque eles sabem. Eles sabem que a conta não fecha. A conta não fecha para a vida adulta, vai fechar para a maternidade. Exatamente. Mas vamos falar de coisas boas. Qual depoimento você traria para o Dia das Mães de hoje, Carla, para as mamães aí que vão escutar a gente? Olha, eu tenho um depoimento assim de felicidade com o processo hoje, né? Eu tenho muita felicidade com o processo e muita felicidade com o resultado. E aí eu vou explicar isso, né? O que é essa experiência de processo e resultado feliz. A felicidade, ela não é constante, né? Claro que não é constante. Mas eu ver o Ícaro crescer sendo espelhado em mim é muito gostoso, é muito legal. Sabe? Lógico, escancara o meu comportamento, né? Então, assim, eu acabo vendo o que tem ali de evolução do meu comportamento quando eu vejo o comportamento dele. Por exemplo, eu não sabia que eu falava alto. Eu falo alto pra caramba. Porque o Ícaro fala muito alto. Então, essas coisas são muito legais de serem vividas. E eu acho que, por mais que seja difícil a conta fechar, uma coisa é verdade, né? Passa muito rápido. E a gente precisa ser mais forte do que o que a gente é para encontrar um momentinho, né? De ficar com o nosso filho, de encontrar uma lacuna ali naquela rotina, de pegar o filho e ir para um parquinho. No meu caso, eu moro muito perto da praia, né? Uma cidade pequena que tem muitas praias. Então, pegar o filho e levar para uma praia, levar para uma pracinha, né? Se tiver alguma bicicleta ou algum patinete, levar para uma pracinha para andar. Porque são momentos, assim, onde, além de criar conexão com o filho, a gente respira novos ares, sai das telas, né, que pelo contrário, né, só afastam a conexão. Então, se eu fosse conversar diretamente com uma mãe, eu falaria primeiramente sobre o bom trabalho que ela está desempenhando, porque a gente quase não escuta que a gente está desempenhando um bom trabalho. Por mais óbvio que pareça, a gente não escuta isso, né? Então, era o que eu ia falar sobre o resultado e sobre o processo. O processo é esse de você gostar, né, como gostar, né, do processo. Encontrar esses momentos de aumentar a conexão, eu sempre penso nisso. E o resultado é o resultado do agora como melhor do que o que você tinha, mais fluido do que o que você tinha, e não como uma meta do seu filho ser advogado, sei lá, e essas coisas, sabe? Isso não é resultado. O resultado é essa coisa que você vai colhendo devagar, né? Que você vai plantando e colhendo, meio que simultaneamente, sem criar muitas expectativas no que o seu filho vai ser, porque ele já é alguma coisa, né? Ele já é o que ele é.
e ele já tem características incríveis, mesmo sendo pequenininho, ou maiorzinho, ou adolescente, ou adulto. Seu filho tem virtudes, seu filho é incrível, porque você criou ele. E eu acho que eu pararia um tempo só para falar o quão boa ela é. Assim, se eu estivesse falando com alguma mãe, que é o que eu faço com as minhas amigas que são mães. Eu pego na mão delas e eu falo assim, cara, você já olhou para o seu filho? Você já olhou para o quão incrível essa criança é? Você já imaginou que adulto ético, que adulto cortês, que adulto educado essa criança vai ser? Porque você é incrível, com todas as dificuldades. E aí eu dou esse suporte, assim, para as minhas amigas mães, e a gente fala isso entre nós, né? Cara, a gente não escuta isso das pessoas que não são mães, ou das pessoas que são mães, que falam muito dessa coisa, assim, só critica, mas é porque também elas só tiveram isso de cima para baixo. Então eu entendo também as mães que são mais embrutecidas, né, pela vida e tudo mais, porque eu me sinto meio Nutella, sabe, lendo livros e pesquisando e criando o Ícaro com base na criação com apego, na criação não violenta. Eu nunca bati no Ícaro, né, e tudo mais. E, assim, me chamam de mãe Nutella, né? E eu não tô nem aí. Pode me chamar de Nutella na minha cara. Eu tenho muita convicção das coisas que eu faço, né? E é isso. Olha, eu também queria aproveitar para parabenizar minha mãe, porque ou mulher guerreira, e parabenizar a mãe de vocês também, mas também parabenizar você, Carla. Adoramos ter você aqui com a gente, seu relato. Ao mesmo tempo que me dá um pouquinho de tranquilidade para dar um sobrinho para as minhas amigas que estão aqui. Ao mesmo tempo também bota muita gente para refletir, né? Se essa é a hora, enfim, se preparar ainda um pouco mais, né? E é claro que Josi e Carol, estou super pronta para ser tia. Então, vocês podem ir na minha frente, se vocês quiserem. Essa parte a gente sempre tá pronta, né? Para ser tia. Sim, para ser tia sempre. Ser tia é muito bom, gente. A tia dorme. Tia dorme. Dorme, quando chora a gente entrega, e é isso aí, a parte boa, né? Então, vocês podem ir na minha frente, se vocês quiserem. Mas é isso, a gente queria agradecer muito você, Carla, você, Larissa, pela participação, pelo relato e a experiência de vocês. Parabenizar todas as mães do mundo, todas as mães que não estão mais aqui com a gente, todas as mães que os filhos não estão mais aqui, todas as mães típicas, atípicas, todas as mães desse mundo. Feliz dia, vocês são uma força da natureza e a gente queria parabenizar todas as mães do mundo. Obrigada, Carla, por participar, compartilhar com a gente, né, a sua experiência. Eu acho que faz a gente refletir muito, né, tanto para se preparar, quanto o nosso psicológico e saber certinho a hora. Eu acho que é muito bom a gente sempre escutar um relato de pessoas que já vivenciaram isso, né? Parabéns pelo seu dia, quero também parabenizar todas as mães do mundo. Acredito que sem elas a gente não seria nada. Eu que agradeço o convite também. Eu amo muito falar sobre maternidade, porque para mim sempre sai como um desabafo. Então, assim, eu faço terapia há muitos anos, né? Desde que eu me tornei mãe, porque aí o calo apertou também. Não tem nada que me dê mais tranquilidade do que poder falar, sabe? Poder falar sobre o que eu vivo, né? Sem ser julgada, né? Porque eu de verdade não julgo a maternidade de ninguém, e eu gostaria muito que as pessoas também fossem assim. Então, esse abraço que vocês deram de abrir um espaço para a gente falar o que a gente quiser com respeito, né? É muito gostoso, muito gostoso. Muito obrigada pelo convite e feliz Dia das Mães para todas as mães desse mundão, né? Que a gente tenha cada vez mais suporte para a gente conseguir lidar com as nossas dificuldades. E paz, né? Paz, uma coisa que as mães querem muito, paz. Obrigada, meninas, e até o próximo podcast. Beijo. Beijo, gente.